Não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Quando as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, e às vezes não consigo nem Glória a Deus. quando as lágrimas meus olhos vêm molhar. Sinal que tu estás neste Glória a Deus. Maravilha, meus amados irmãos. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde para você que está conosco aqui através da página no Facebook, né? Página de Pedra Fundamental. É uma alegria poder estar aqui com você para compartilhar uma mensagem, uma reflexão bíblica para o teu coração nessa oportunidade. Hoje nós estamos no segundo dia da nossa jornada de leitura bíblica no livro do profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, hoje o capítulo de número 2. E que capítulo profundo e especial, que revela o chamado, né, do profeta Ezequiel, mas também a sua responsabilidade, a qual ele tem, como também a sua capacitação e instrução que Deus lhe dá para o seu ministério. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 2, vamos estar lendo o versículo de número 1, Ezequiel capítulo de número 2, versículo 1. As irmãs que estão aí participando agora, eu te convido para compartilhar a live aí, irmã Adriana ou a irmã Selma, amém? Compartilhe a live lá no grupo da igreja, nos grupos da igreja, por favor, amém? Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, estaremos lendo o versículo de número 1. Apenas uma justificativa, houve um problema na rádio, na região onde está a rádio, e por isso que não teve a condição de estar com a programação através lá da rádio Eloí no dia de hoje, mas tiramos aqui um momento para nós trazermos aqui uma reflexão da palavra de Deus para cada coração nesta tarde, em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo.
livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, e o versículo 1, que diz assim: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Amém. Esse é o versículo que nós vamos aqui ler apenas neste momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, manifesto diante do Senhor gratidão pela vida, pelo fôlego de vida, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela qual o Senhor tem tido para conosco em mais um dia de bênção, de vitória, mais essa oportunidade de podermos repartir com esse irmão, esse amigo ouvinte, a palavra do Senhor para os seus corações. Peço que o Senhor venha nos dar discernimento, revelação da tua palavra nessa tarde, para que o coração que ouve a tua palavra venha, Senhor, encontrar no Senhor luz e direção para a sua vida, para o seu propósito, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, e graças a Deus. Aleluia. Meus queridos, vamos nesta oportunidade refletir um pouco aqui sobre este servo de Deus, este homem de Deus, a saber, o profeta Ezequiel. Aqueles que acompanharam a ministração bíblica de ontem, ouviu que o nome Ezequiel quer dizer fortalecido por Deus. O nome Ezequiel significa fortalecido por Deus. E, na verdade, esse homem, esse profeta, é o profeta que cumpre o seu ministério debaixo de um fortalecimento divino. É Deus quem o fortalece, quem o capacita, quem o estrutura para que ele pudesse cumprir o chamado profético pela qual Deus lhe confiou. Até porque as condições em que Ezequiel estava eram condições de exílio, de cativeiro, assim como o povo de Deus, o povo de Judá, o povo de Israel, que por conta dos seus pecados estava agora cativo no território, na terra da Babilônia. E Ezequiel é um dos profetas que está vivendo em meio ao cativeiro. Esse profeta do cativeiro, ele vive num cenário onde ele está no meio do povo, diferente do profeta Daniel, que é o profeta do palácio, o profeta da corte. E Deus usa o profeta Daniel exatamente como até um estadista, naquele território. O Senhor o levanta ali e ele se torna uma pessoa estratégica para o povo de Deus, para o povo de Israel e também para as nações, porque Deus dá a ele visões, revelações de coisas tremendas e extraordinárias quanto ao que estava acontecendo e também o que havia de acontecer. Mas com o profeta Ezequiel, como está aqui nesse livro, não foi diferente. Deus levanta esse profeta que está no meio do povo cativo, que está sofrendo, que está padecendo por conta dos seus pecados, mas que o contexto aqui revela que ainda não havia tido, apesar de todo o seu sofrimento, apesar do cativeiro, uma transformação no seu coração. Pois o texto do capítulo 2 revela, irmã Selma, irmã Adriana, irmã Neuza, que está aí também, a palavra de Deus revela que apesar do cativeiro aqui, do capítulo 2, eles já estão no cativeiro, não havia se arrependido. Aqui está Deus falando para o profeta, olha, eles são casa rebelde. Apesar de Deus ter alertado, através do profeta Jeremias, através dos profetas que viveram antes do cativeiro, que cumpriram o seu ministério, antes de chegar ao cativeiro babilônico, apesar de eles terem alertado desde cedo o povo de Deus, não houve arrependimento, não houve uma mudança de caminho, não houve uma mudança de rota,
E interessante que agora, quando chega o cativeiro, eles estão exilados na Babilônia. Lá na Babilônia, nesse momento aqui, a palavra de Deus revela que ainda não há um arrependimento do povo. Ainda não há uma mudança de coração, porque o texto mostra para nós que eles eram casa rebelde, continuava, apesar de tudo, continuava sendo casa rebelde. Isso revela que muitas pessoas, que muitos, apesar do sofrimento em que está vivendo por causa de um cativeiro, por causa daquilo que plantou no passado, continua com um coração rebelde. Olha que interessante isso, e quão sério é essa verdade aqui. Já parou para refletir? Deus antecipa alertando para que houvesse arrependimento e que tivesse uma mudança de coração antes do cativeiro. Enquanto eles não estavam em meio ao cativeiro, ao sofrimento, colhendo o que ele estava plantando, tinha uma chance de se arrepender e até evitar o que eles iriam passar através do arrependimento e da conversão. Mas não se converteram, não se arrependeram. Aí a Bíblia diz que por causa da falta desse arrependimento, eles vão agora para o cativeiro. Porém, quando eles estão sofrendo nesse cativeiro, a palavra de Deus revela que não há uma mudança, continuavam ainda sendo casa rebelde. Continuava na rebeldia, continuava no pecado, mesmo padecendo. E aqui que entra esse fator, por que Deus levanta no meio do cativeiro um profeta para profetizar lá, no meio do cativeiro? Uma das razões é que ainda não havia tido arrependimento no coração do povo. Tem uma reflexão que mostra que o sofrimento, ele fala, ele ensina, ele é didático na vida das pessoas. É para levar as pessoas a cair em si, mas apesar do sofrimento que o povo já estava vivendo, não tinha ainda aqui o arrependimento. Aí Deus levanta, no meio do cativeiro, uma voz profética para profetizar para o povo de Israel e também para as nações. Eu quero pensar um pouco com você aqui acerca desse profeta de Deus que Deus levanta no meio do cativeiro. Deus levanta alguém no meio daquele cenário para profetizar, para cumprir o seu ministério. É o exemplo do que está no Vale de Ossos Secos. O profeta, ele andou em volta do vale e profetizou, naquele cenário de Vale de Ossos Secos, estando ele ali, agora, levado por Deus naquele cenário, e manda ele profetizar. Nós vamos ver isso lá na frente, no capítulo 37. Aqui Deus, no meio do cativeiro, levanta um profeta e dá a ele a missão de profetizar. E esse profeta, a Bíblia mostra que agora nessa escolha de Deus, ontem nós aprendemos que para ele ser vocacionado por Deus, ele olhou para cima, olhou para os céus e teve visões de Deus. Os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Então, todo profeta, ele precisa ter essa capacidade espiritual dada por Deus de ter visões. Até porque as formas de Deus falar com profetas, conforme está no livro de Números, tem um texto aqui, no livro de Números, que revela exatamente isso, que Deus fala com profetas de algumas maneiras. Como é que Deus fala com profetas? A Bíblia revela que Deus fala com profetas, olha só, Números capítulo 12, versículo 6. Então disse: ouve agora as minhas palavras.
Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então, como é que Deus fala com os seus profetas, com aqueles que ele escolhe no ministério profético? Primeira maneira, visões e sonhos. A capacidade de ter visões espirituais, então visão espiritual para o mundo espiritual e por meio de sonhos. Visão vai fluir por meio de quê? A pessoa pode estar acordada fisicamente e ter uma visão. Deus dá uma visão para a pessoa. Não necessariamente a visão alguém vai estar dormindo. Não, se é visão, a pessoa pode estar acordada e ter uma visão. Deus mostra o mundo espiritual, algo no mundo espiritual para ele. Deus vai falar também por meio de sonhos, quando a pessoa está dormindo, e Deus vai trazer para aquela pessoa um sonho em uma dimensão espiritual. Aí o texto também diz que Deus fala por meio de enigmas com aquele que ele escolhe como profeta. Então, a primeira capacidade é através de visões, sonhos e enigmas. Deus vai falar com profetas. Então, entenda uma coisa. E é importante destacar também mais uma observação. Hoje, havia já, desde o Antigo Testamento, através do profeta Joel, uma profecia declarando e dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. E naqueles dias o Senhor derramaria o seu espírito sobre os seus servos e servas, revelando o Senhor que nos últimos dias aumentaria a dimensão daqueles que teriam a visão aberta para o campo e o mundo espiritual, por meio de quê? Do derramamento do Espírito Santo. Por que isso? Porque, olha só que importante isso aqui. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele vinha e operava e atuava através de quem? Através dos profetas, sacerdotes e reis, as classes que o Espírito Santo vinha sobre eles, lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Hoje, em quem o Espírito Santo vem sobre ele e habita nele? O Espírito Santo habita todo aquele que nasce de novo, que crê no Senhor Jesus Cristo, que se arrepende dos seus pecados. O Espírito Santo vai habitar nesta pessoa. Quem o Espírito Santo vem sobre ele e capacita, hoje é só a liderança, como no Antigo Testamento, né, o profético, os reis e os sacerdotes? Não. Hoje é diferente. Hoje toda a carne recebe o Espírito de Deus, portanto, dons espirituais está ativo na vida de várias pessoas, e o Senhor, nesses dias, nos últimos dias, ele tem esse prazer e essa alegria de usar essas pessoas, de tornar muitas pessoas úteis no seu corpo, na sua igreja, na sua obra, por meio dos dons espirituais, por meio de visões, de sonhos, de profecia, dos dons do Espírito Santo na igreja. Então, o que seria isso? Os dons espirituais. Agora a gente tem que entender que nem todos que têm esses dons espirituais têm o chamado para o ministério profético, conforme Efésios capítulo de número 4, versículo 11, que é os 5 ministérios de governo da igreja, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então, aqui está, no Antigo Testamento, um profeta
né, que Deus levanta como profeta de maneira específica, com autoridade profética, como um ministério, como um chamado profético. Já nos dias de hoje, nem todos são profetas, mas todos podem ter o dom de profecia. Muitas pessoas podem ter visões, não apenas os pastores, os apóstolos, os profetas da igreja, os evangelistas, os mestres. Muitas pessoas podem ter visões, sonhos espirituais, como nós estamos vendo. O reino de Deus está fluindo em nosso meio, está presente em nosso meio. Então você que tem um compromisso com Jesus, que nasceu de novo, que está buscando o Espírito Santo, Deus está nesse tempo ativando dons espirituais, dando sonhos espirituais, dando visões espirituais, capacitando pessoas com dom de profecia, né? Dons de interpretação de línguas. Ou seja, os dons espirituais para a igreja, para a edificação mútua dos crentes, daqueles que têm a fé em Jesus, e para o testemunho da presença de Deus no meio do seu povo. Agora, aqui está, né, um entendimento de como é que Deus opera através do profético. Né? Através do profético. Através de visão, através de sonhos espirituais, muitas vezes através de um enigma. Às vezes você vai ter um sonho que é um verdadeiro enigma, que você precisa buscar entender o sentido daquele enigma. Observe aqui que no capítulo anterior, aqui é uma visão que o profeta tem. O céu se abriu, ele tem uma visão. Ele tem uma visão, perdão, queridos. Ele tem uma visão de uma proporção gigantesca, porque ele vai ver o mundo espiritual, o trono de Deus por baixo. Então, é uma visão de alguém que tem um chamado profético, é uma visão muito ampla, a qual o profeta Ezequiel tem. No Novo Testamento, você vai ver situações de pessoas tendo visão para o progresso da obra de Deus. Você vai ver o apóstolo Paulo tendo visão. Lembra de Atos 16? Algo não estava dando certo, porque eles queriam ir pregar em um território, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não estava permitindo, não deixava eles irem pregar naquele outro território. E a Bíblia diz que Paulo fez? Eles ficaram num lugar onde eles estavam, e à noite Paulo teve uma visão. E na visão, um varão macedônio vem até ele, aparece para ele em visão e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí Paulo tem agora o entendimento de por que algo na trajetória dele e da equipe missionária antes não estava dando certo, porque agora ele tem o entendimento espiritual por meio de quê? De uma visão, que era para eles irem para o território da Macedônia. Aí Deus mostra qual é o lugar que era para eles irem. Então, antes não estava dando certo um projeto missionário, um alvo, aquilo que eles planejaram. Mas aí quando eles agora e aí à noite Paulo tem essa visão. Aí eles mudam de rota e vai para o território da Macedônia, especificamente na cidade de Filipos. Pedro também estava lá naquele local, na beira do mar, na casa de Simão. Enquanto ele aguardava o alimento, ele subiu para orar. Ali ele tem a visão. Lembra a visão do cesto que desce do céu? Então ele tem a visão. E aquele cesto cheio de animais que judeus não comiam. E ali a Bíblia revela o quê? Que o Senhor disse: mata e come. E Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma eu vou comer coisa imunda ou impura, não vou fazer isso. E aí isso aconteceu por 3 vezes, e a voz que ele ouviu é: não tenhas como imundo que Deus purificou.
No dia seguinte veio o sentido daquela visão. Por que ele estava tendo aquela visão? Quando de repente chega as pessoas que foi enviado pelo anjo que apareceu para Cornélio. Olha que interessante. Quando o reino de Deus está estabelecido, para o progresso do reino de Deus, um vai ter visão, daqui a pouco outro vai ter visão até de anjo. Porque Cornélio, para a salvação dele, ele tem uma visão de um anjo que fala com ele, olha, vai buscar Pedro. Então, através do fluir profético, pessoas vão começar a ter visões, sonhos espirituais. Vai ter pessoas que vai ver anjo, um ser angelical. Mas é necessário estar bem sensível e respaldado na palavra de Deus, para que, de maneira nenhuma, as pessoas que estão tendo experiências com Deus não sejam também enganadas pelas trevas. Amém? Por quê? Existe, irmão Edson, Deus abençoe, o mundo espiritual tem tanto o que vem da parte de Deus, mas tem também as trevas, tem a luz, o reino da luz, que é o reino de Deus. E tem o reino das trevas, que ele também é espiritual, mas ele opera para o mal. E aí a Bíblia vai dizer que para tentar enganar até o povo de Deus, o diabo é capaz de se transfigurar em anjo de luz. Então é muito importante, com as visões, sempre estar em oração, na palavra de Deus, conectado, ligado com o corpo de Cristo, ligado com sua liderança, com os pastores do ministério, da igreja, que tem compromisso com Deus, com a palavra de Deus, porque nessas partes de visões, de sonhos, o inimigo pode tentar também enganar. E como que ele pode tentar enganar? Se transfigurando em um anjo de luz para tentar enganar alguém e tentar afastá-lo do caminho da verdade, da palavra de Deus, da unidade do corpo de Cristo. Então, até com isso é necessário ter esse cuidado, essa sensibilidade de atentar para tudo isso dentro dessa dimensão do sobrenatural. Agora, a gente percebe no capítulo 2, olha que importante. Quando o profeta Ezequiel, no capítulo 1, tem essa visão, há um impacto, ele é impactado, com essa visão. Há um grande temor diante do que ele vê, diante da aparência da glória do Senhor. E qual é a reação do profeta Ezequiel? Ele cai com o rosto em terra, ele se prostra. Assim como aconteceu com Daniel, assim como aconteceu com João, o apóstolo João, assim como aconteceu com outros homens de Deus na Bíblia, ele cai com o rosto em terra, com um grande temor diante da glória de Deus. Aí vai vir um novo aspecto na vida de alguém que é chamado por Deus como um profeta, porque agora ele vai ouvir a voz de Deus. Então o profeta, ele vai, alguns aspectos na vida de um profeta é importante. Visão espiritual. Segundo, sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Deus não fala simplesmente com quem tem orelhas, mas com quem tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Pastor, como ouvir a voz de Deus? Muitas vozes precisarão ser caladas para você ouvir a voz de Deus. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, aqueles que temem ao Senhor, que o buscam, com não ficar misturando o santo com o profano. Um profeta de Deus, por que um profeta precisa viver uma vida santa? Precisa viver, um homem de Deus tem que procurar viver com a vida em ordem diante de Deus, uma vida santa. Porque o seu espírito, alma e corpo tem que estar pronto para, consagrado, santificado, para servir a Deus.
Então ele tem que tomar cuidado com o que ele vê. Por exemplo, se você com os olhos espirituais, você vai ter visão de Deus, é necessário tomar muito cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Em vez de passar muito tempo, por exemplo, vendo coisas que não traz nenhuma edificação, é importante os olhos serem olhos santos, para com os olhos não ficar vendo coisas que não convêm. É importante tomar muito cuidado, reduzir tempo de televisão. Não estou dizendo que a pessoa não possa assistir televisão, não possa assistir alguma coisa que seja útil, que promova alguma edificação, mas é necessário reduzir o máximo possível o tempo vendo certas coisas que não vai trazer nenhum proveito. E utilizar a visão para coisas que realmente agradam a Deus. Lendo a Bíblia, passar mais tempo com os olhos fechados. Como? Os olhos fechados em oração. No momento particular de oração, né? Ali você vai estar num lugar reservado, então você vai fechar os olhos para orar. Para ter o quê? Visão de Deus. Olho aberto, esse olho aqui, né? Você vai estar vendo as coisas naturais. Com o olho fechado em oração, buscando a Deus, o Senhor vai abrir a sua visão para o mundo e as coisas espirituais. É necessário tomar cuidado com o que ouve, porque os nossos ouvidos precisam ser santificados para nós ouvirmos com ele a voz de Deus. Se você quer ter experiência com Deus, ouvir a voz do Senhor, então é necessário calar vozes. Quando nós falamos de calar vozes, é deixar de ouvir vozes que não edificam nada. Lembra do Salmo 1? Mas que feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Os seus ouvidos, é importante que a gente cuide do nosso ouvido para não estarmos ouvindo escárnio, conselho de ímpio, murmuração, enfim. Porque a partir de agora que você está se colocando na presença de Deus, que Deus está chamando você, aqueles que é chamado direto no ministério profético, ou para que a sua vida seja um instrumento do Senhor para glorificar e servir a Deus, então é necessário os ouvidos estarem sensíveis para Deus e não para alimentar, né, a sua mente ouvindo aquilo que não edifica. Porque algumas portas de entrada na vida do ser humano é o quê? A visão e a audição, né? A boca, o paladar, o olfato, o tato, tudo isso faz parte das portas de entrada. Então, quando alguém está ouvindo, gasta tempo, alguém vem falar, por exemplo, tem pessoas que é muito de ficar falando, maldizendo, murmurando. Então, ficar ouvindo murmuração não vai manchar, vai sujar, vai trazer prejuízo para a sua vida espiritual. Então é importante estar com os ouvidos sensíveis para incliná-lo para ouvir o quê? A palavra de Deus, a voz de Deus. Então há uma necessidade de uma santificação, né? Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Está mostrando o quê? O que é o irrepreensível? Aquele que se santifica, que se repreende a si mesmo para não viver em pecado. Mas cuidar, aquele que deseja experiências com Deus, é cuidar dos seus ouvidos para que você seja sensível para ouvir a voz de Deus. Então, é natural dedicar tempo lendo a palavra, ouvindo a palavra de Deus, colocando na sua casa louvores que te conecta com Deus para você estar tanto louvando quanto ouvindo.
Então, o profeta, ele precisa viver uma vida consagrada. Aqui Deus está santificando e separando Ezequiel. Então ele vai começar a ver, ter visões e ouvir a voz de Deus. Então, quando ele tem essa experiência dessa visão da glória de Deus, ele se prostra. Porque diante da glória de Deus, o que nos resta é nos prostrar. Então ele se prostra. Quando ele se prostra diante do Senhor, mediante ao que ele vê, a visão impactante que ele tem, agora, quando ele se prostra, é que ele ouve Deus falar com ele. É de joelhos que ele está. Aí Deus vai dizer: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. É aqui que ele vai começar a ouvir a voz de Deus. Primeiro ele vê, visão. Agora ele ouve, começa a ouvir. Ter sensibilidade para ouvir Deus falar. Mas como que foi isso? Ele estava prostrado porque o impacto da glória de Deus, o temor da glória de Deus que faz ele estar prostrado. Aí eu penso, então o Espírito, quando falava comigo, e me pôs de pé e ouvi o que me falava. Não tem como estarmos de pé, estarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus sem o Espírito Santo. Até porque é Ele quem fala, né? É através dele que nós ouvimos de maneira clara a voz de Deus falar conosco. E hoje o crente, o cristão, ele habita dentro dele a pessoa do Espírito Santo. Então, na antiga aliança, o Espírito vinha só sobre os profetas, sacerdotes e reis. Hoje, todo cristão nascido de novo, o Espírito Santo habita nele. Então, todo cristão, todo servo de Deus pode ter a experiência de ouvir a voz do Espírito. Se inclinar os seus ouvidos, a sua vida para o Espírito Santo. Mas no quesito profético, é o Espírito Santo quem capacita o profeta para estar de pé, ouvindo e cumprindo o chamado. Então o Espírito Santo, ele vai aqui, o Senhor vai começar a falar com o profeta, a sensibilidade para ouvir. Por isso que os seus ouvidos vão ser santificados. Cuidado com o que vê. E aqui nós vamos ver algo importante. Deus o escolhe para enviá-los ao povo de Israel e às nações que se insurgiram contra o Senhor, que eram rebeldes contra o Senhor. Então nós vemos aqui que Deus vai dizer, vai declarar para eles: olha, eu te envio a eles e lhes dirás. Então, outro elemento importante na vida do profeta de Deus é a boca do profeta. Ele vai, a sua boca será instrumento de transmitir aquilo que Deus está falando. Então ele vê, visão, ele ouve, né, audição ou ouvidos espirituais, e agora ele vai falar. Só que o que ele vai falar é de acordo com o que ele ouve de Deus, ou com o que ele vê. O profeta de Deus, ele não fala de si mesmo. O profeta de Deus, ele fala em nome de Deus. Por isso que ele precisa ter essa sensibilidade para ver o que Deus está mostrando e ouvir aquilo que o Senhor está falando. Para então ele pronunciar aquilo que Deus ele determina. E é o que acontece no capítulo 2. Se colocar de pé aqui na vida do profeta Ezequiel é um posicionamento para o chamado. Um posicionamento para fazer, para cumprir aquilo que Deus está agora lhe chamando. A vida dele, a partir daqui, já não era mais como antes. Há um marco aqui, o Ezequiel de antes e o Ezequiel a partir desse momento.
quando Deus chama alguém e vocaciona para uma obra, há uma mudança completa. Algumas pessoas vão dizer, eu nem te conheço mais. Nem parece ser a mesma pessoa. Por quê? Diante dessa missão aqui do capítulo 2 do profeta Ezequiel, quando Deus ele o chama, o escolhe, o capacita, porque vem sobre ele o Espírito Santo, com visão, com sensibilidade para ouvir, ele é capacitado por Deus, mas agora quando Deus começa a mostrar para ele o cenário da sua missão, que seria profetizar e pregar para uma casa que a Bíblia chama que era a casa rebelde, então agora ele vai começar a declarar algumas coisas, a fazer algumas coisas que por certo muitos não iam entender, ia ficar era com raiva. O texto diz aqui que muitos iam ficar com a cara fechada, versículo 4. Os filhos são de duro semblante, obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. Então, antes ele era alguém que era, né, aquela mansidão, tranquilo no meio do povo, intercedendo como um sacerdote, trazendo um ensino. Só que agora a dimensão do que Deus vai fazer na vida do profeta Ezequiel é alterada. Porque agora ele vai vir não como um sacerdote apenas, como alguém que é um intercessor, um ensinador, né? Que ensina as leis, os mandamentos. Agora ele vem como um profeta, e como um profeta, ele virá com um confronto. Porque o profeta de Deus, ele muitas vezes até vai falar pouco, mas a mensagem vai ser aquela mensagem mais direta. E quando o assunto é questões de pecado e necessidade de arrependimento, então vai ser aquela mensagem mais confrontando de frente. Assim é o aspecto do ministério profético. É um pouco diferente do pastor, que é um apacentador, aquela paciência, aquele cuidado, né, com as ovelhas, aquele amor, né, aquele dia a dia com as ovelhas. Já o profeta, ele vai vir com um zelo e com um confronto mais direto com uma nação, ou com ovelhas, ou com pessoas que estão em rebeldia. E aí, aqui mostra, o Senhor fala para ele, ó, você vai profetizar, eles são casa rebelde. Eles quer ouçam ou quer deixe de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Por quê? Porque a maneira, o posicionamento, a atitude de um profeta, e aqui nesse caso com a casa rebelde, seria um ministério mais de combate. E aí nós vamos ver isso em todo esse livro do profeta Ezequiel, né? Há algumas etapas, né? Confronto com o povo de Israel, com o povo de Judá, com os gentios que estavam em pecado, aquela mensagem contra o pecado de maneira bem intensa, é o que nós vamos ver daqui para frente. E aí Deus vai dizer, olha, mas para você fazer isso, que é profetizar, que é entregar tudo aquilo que eu vou ordenar, o versículo 8 a seguir mostra aqui mais uma visão que ele tem. Então agora do 2 ao 7 ele ouve acerca da missão, o destino da mensagem, como seria aqueles que iriam ouvir, que seriam pessoas rebeldes, ia fechar a cara, seriam pessoas como escorpião, tudo isso Deus fala. Aí no versículo 8 já começa Deus dar a visão de novo. E qual é a visão que ele tem? O versículo 9 diz, então vi e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora,
nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Então agora ele ouve, mas agora volta aqui algo importante, visão. Agora ele tem uma visão. Por quê? Deus está o vocacionando, chamando, capacitando como profeta, e o profeta ele vai ter bastante visão, sonhos e sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E aqui volta a visão. Ele estava ouvindo, agora a visão volta. E aí, nessa visão, ele vai ter o quê? Ele vai ver um rolo, uma mão estendida para ele, entregando para ele um rolo. Na época, os livros eram em rolos, né, o pergaminho. E a orientação foi para ele pegar o livro, depois no capítulo 3 nós veremos que Deus ordena esse rolo, come esse rolo. Por quê? O que era aquele rolo? Eram as palavras de Deus. As palavras de quê? De lamentações, suspiros e ais. Quer dizer, o juízo que viria sobre aquele povo rebelde durante esse período do cativeiro e consequentemente. Então, por que ele teve que comer aquele rolo? Que representava as palavras de Deus, que estava por dentro e por fora. Por quê? Porque ele só ia falar do que estava dentro dele. Era a mensagem de Deus entrando dentro dele. Na boca dele, doce, mas no ventre dele, amargo, né? Amanhã nós vamos ver com mais profundidade isso. Então, aqui está, né, algo importante sobre a vocação profética de Ezequiel e quais são, né, como que é a maneira de Deus trabalhar com os profetas. Deus trabalha como com o profeta. Como que Deus usa os profetas? Deus usa eles, falando com eles como? Por meio de visões, sonhos, enigmas e também através da sua palavra, Deus falando com ele aquilo que ele quer que ele transmita ao povo. Amém? Essa é a palavra de Deus de hoje, uma explicação, uma explanação aqui sobre a vocação do profeta Ezequiel e para a reflexão nossa, como é que Deus ele vai falar com profetas ou no profético. Como que é essa operação e essa manifestação de Deus? Então é por meio de visões, sonhos, enigmas, também por meio de aqui da voz de Deus, o Espírito Santo falando com ele aquilo que é para ele transmitir para aqueles que estão ouvindo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero fazer aqui uma oração, dizer para você que o reino de Deus está presente. Um dia Jesus declarou para os seus discípulos assim: de agora em diante vereis os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Os céus estão abertos. O profeta Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1 diz: e eis que eu vi os céus abertos. E Jesus declarou: de agora em diante os céus estão abertos. Os céus estão abertos, amém? Para o sobrenatural de Deus se tornar realidade no meio do povo de Deus, através da sua igreja. Com qual propósito? Salvação de almas, libertação de vidas. Então, com o dom que Deus está confiando na vida de pessoas, da igreja, pastor, qual é o principal objetivo? Salvação de almas e edificação. As visões que Ezequiel tem, mesmo aquelas que eram de confronto, tinham um objetivo: trazer o povo ao arrependimento, levar o povo à conversão e ao arrependimento e, consequentemente, para eles viverem a restauração de Deus, conforme nós vamos ver nesse livro. No Novo Testamento, Pedro tem a visão, o sobrenatural, né? As visões, aí ele é conduzido para pregar para pessoas que iriam alcançar a salvação. Felipe, quando ele tem a visão, ele vê o anjo ser sobrenatural, guiando ele para o deserto para pregar para o eunuco. Parou para refletir isso? Aí ele tem, Paulo tem a visão, é para ele pregar em Filipos, para Macedônia. Então, sobrenatural de Deus, qual é o propósito dessas visões, desse sobrenatural de Deus hoje?
é nos conduzir a cumprir o chamado, a missão que Deus confiou para a sua igreja, individualmente e coletivamente para o seu povo. Então entenda, pastor, para que o revestimento de poder? Porque com o revestimento de poder do Espírito Santo, vai vir o sobrenatural. Mas é para quê? É para a gente cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Levar o Evangelho, ganhar almas para Jesus. Orar e interceder por pessoas para que o Evangelho venha entrar dentro de cada casa, dentro de cada lar. O reino de Deus está presente. Por que desses dons de Deus? Por que desse sobrenatural? Para que a gente, na plenitude, possamos cumprir a nossa missão. Pense nisso. Amém? Pai, no nome de Jesus, te agradeço pelo privilégio e pela oportunidade de estar aqui com esse irmão, com essa irmã, compartilhando essa palavra. Peço que o Senhor, pelo teu Espírito, continue ministrando aos corações, dando compreensão, entendimento da tua vontade, da tua palavra, e que cada um seja conduzido para buscar esse revestimento, essa plenitude, para que nesse tempo seja instrumento do Senhor, seja canal de bênção para cumprir o chamado e a missão que o Senhor tem nos confiado em nome de Jesus. Eu oro por salvação dessa nação, a salvação do Brasil, dos estados brasileiros, a salvação, Pai, de Campinas, dos bairros dessa região. Levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, revestidos com o teu poder, para cumprir o chamado e a missão que o Senhor tem confiado ao seu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Viva aí uma grande vitória de Deus através da plenitude do Espírito Santo na tua vida. Pense nisso. Que Deus abençoe. Até breve.